se reúnem ante o trono do Senhor, vestidos para a guerra, pois o fim chegou. Na terra os quatro ventos foram soltos para dizer que o dia do Senhor se aproximou. Todo o universo se levanta para ver a última batalha, o bem vencendo o mal. Cristo, o Cordeiro, nosso príncipe da paz, vestiu a armadura de Miguel e vai voltar. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus. Agora sim, boa tarde. Hoje você veio aqui na casa de Deus para louvar e agradecer o nome do Pai. Você foi escolhido hoje para poder estar aqui presente na casa de Deus. Você foi escolhido desde que você estava no útero da sua mãe. Olha que bênção. Você foi escolhido. E Deus escolheu hoje para você estar aqui para louvar e engrandecer o nome de Deus. Então abre o seu coração, louve, cante conosco, porque Deus tem muitas bênçãos para você. Então fique de pé, vamos louvar a Deus. Vou chamar a galera aqui para cantar e que vocês possam louvar e engrandecer o nome de Deus. Todos aquecidos para louvar o Senhor, amém? Com disposição, sem preguiça? Com convicção? Amém, vamos louvar. Nesses dias de desespero, incerteza e medo em uma salvação eu creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em ti. Os rapazes, que nossa fé não sejam hinos, apenas notas em canções. agora as moças. E mesmo em tentações e fraco, Todos. Creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. O perdido
trombeta, pois agora que o amor venceu e que a igreja viva esse amor. Creio em ti, e as cadeias não prevaleceram, pois o véu rasgou e veio ao chão. Seu amor não voltará em vão. Creio em ti, acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve vai, em breve voltará. Em breve voltará. Em breve voltará. Em breve voltará. Amém. Deus seja louvado. Boa tarde a todos. Vamos curvar as nossas frontes para falar com o Senhor. Querido Deus, amado Pai, estamos aqui entrando na Sua presença, Senhor, para Te dar louvores, para Te render louvores, Senhor, e Te adorar com todo o nosso coração. Que o Seu Espírito Santo esteja aqui, Senhor, fazendo presença junto conosco. E aceite a nossa adoração, Senhor, porque é feito com todo o coração. Pai, esteja com os nossos amigos que estão a caminho. Esteja com aqueles também que não puderam estar aqui, mas que gostariam. Te oramos por isso, Senhor, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém, aleluia. Podem se sentar. Vamos lá. Vamos ler juntos? Porquanto Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua. Aleluia. Os meninos pararam de tocar, continua aí, meu filho. Muito bem, vamos lá. Deixa eu te fazer uma pergunta, bem rápida. Quem é você? Me responda o seu nome, eu vou perguntar e você responde. Quem é você? Diga, eu sou o Gabriel. Diga o seu nome. Quem é você? Muito bem. Agora eu quero que uma só voz você responda. Eu sou filho de Deus. Quem é você? Mais forte, quem é você? Eu sou filho de Deus. Aleluia. Amém. Você tem alguns privilégios por ser filho de Deus. O maior privilégio que você tem por ser filho de Deus é que você tem acesso a... Acesso a quem? A Deus. E aí naquele momento de dificuldade que você pensa que você errou, que você pensa que você caiu, que você pensa que se tornou indigno de estar na presença de Deus, eu quero que você lembre do teu privilégio, porque você é filho de Deus. E é nesse momento que você coloca o seu joelho no chão, você ora e você clama e você fala: Senhor, apesar de ser sujo, na qualidade de filho eu te clamo e te peço, ouça a minha oração. Esse louvor agora ele é uma oração, ele é uma declaração onde ele diz: eu entendo que Deus me ama, eu entendo que seu amor por mim é incondicional. E eu queria que você louvasse com força, louvasse com alegria, com determinação, amém? Porque nós somos filhos de Deus. Vamos louvar o nosso Senhor.
Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Aleluia. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. E se eu estou fraco? Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande e incondicional. Você já ouviu, aprendeu, agora é o momento de você cantar. E você vai declarar, mesmo sendo falho, mesmo sendo pecador, Ele me ama. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Amém. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer. Só a igreja. Amém. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Mas Ele me amou. Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Declare. Deus me ama e o seu amor é tão grande e incondicional. Mais uma vez. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. De novo. Deus me ama e o seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Deixa eu ouvir vocês. Vamos fazer uma vez? Vamos fazer uma vez com a igreja? Aí a banda vai dar aquela diminuidinha e a gente vai ouvir a igreja declarando que Deus te ama. Vamos juntos? Agora, Deus.
Mais forte. Aleluia, declare. Aleluia. Amém.
Encenação forte, né? Deus, Ele quer transformar a nossa vida, Ele quer nos mudar, Ele quer nos salvar. E é o momento da gente olhar para Deus e permitir que Ele olhe para nós e que Ele comece a tirar da nossa vida as coisas que nos afastam dEle. Eu quero fazer uma pergunta para você bem séria. Você está preparado? Vocês também, todos? Nós estamos preparados para viver num mundo sem pecado? É sério. Reflita comigo. Você está pronto para viver num mundo em que não existe essa avareza, toda essa ganância, que não exista a pornografia, que não exista o adultério? Será que o pecado ele não está tão enraizado na gente, que a gente sente que ele já quase faz parte de nós, e nós já não nos vemos num mundo sem ele? Eu quero dizer uma coisa para você, meu amigo. Esse é o momento de você colocar o joelho no chão e falar assim: Senhor, o Senhor tem autorização de trabalhar na minha vida e me libertar do meu pecado. Porque a volta de Jesus está próxima e isso tudo vai passar. E quando Jesus vier, Ele vai eliminar o pecado, Ele vai destruir o mal, e o mal não pode estar dentro de nós. Vocês lembram da mulher de Ló? Cidade de Sodoma e Gomorra foi destruída, e ela olhou para trás e ela virou o quê? Uma estátua de sal. E por que a salvação não pôde chegar até ela? Porque ela não queria ser salva, porque o coração dela estava lá atrás, estava lá dentro. Esse é o momento de você louvar a Deus e falar assim: sonda-me, Senhor, quebranta o meu coração, faça da minha vida conforme o teu querer, me transforma, me muda. E Ele vai te mudar, porque Ele é o seu Deus, você é filho de Deus, e Ele atende a sua oração, amém? Vamos louvar ao Senhor. É um hino conhecido, é lindo. Louva com o coração, com um sorriso no rosto, e diga para Ele: Senhor, eu quero ser diferente. Aleluia, vamos louvar. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Presta atenção no que você está declarando. Quebranta o meu coração. A responsabilidade do que você está pedindo para Deus. Transforma-me conforme Aleluia. a tua palavra. E enche-me, Senhor. E enche-me até que em mim se ache só a ti. E aí então? Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira
maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Aleluia. É tipo de música que dá vontade de a gente ficar repetindo, né? E repetindo, e cantando, e louvando. Amém. Só mais uma vez, como um farol. Como um farol que brilha sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Aleluia, Deus seja louvado na tua vida. Que você entenda a responsabilidade das palavras que você diz. Você está pedindo, Senhor, me usa, quebranta a minha vida. E esse processo às vezes dói. Esse processo às vezes é doloroso, ele é incômodo, mas ele é necessário, porque é o espinho que está te mantendo preso ao pecado, e ele vai retirar da tua vida, e ele vai te salvar, e ele vai te dar uma vida de novidade, uma vida de salvação, uma vida de alegria, uma vida no centro da vontade de Deus. Amém. Deus seja louvado. Amém. Amém. Vamos ler juntos. Vamos ler juntos? Vamos lá. Pois somos criação de Deus, realizados em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou para nós, para que nós as praticássemos. Aleluia. É muito engraçado porque na nossa caminhada cristã, na nossa vida mesmo, a gente em diversos momentos se depara com pessoas que nos colocam para baixo. Sabe aquela pessoa enviada de Satanás para poder te botar para baixo naquele dia que você está precisando de uma palavra de ânimo? E ela, não, você não vai conseguir, você é fraco, você não pode. Esse louvor é muito legal porque ele fala, você não é com alguém qualquer, você é raridade. Deus, ele sonhou você.
Você não é fruto de um erro, você não é um acaso. Deus, Ele sonhou você, Ele planejou você, Ele desenhou o teu futuro. E Ele se alegrou. Sabe quando Ele falou assim, e fez tarde de manhã o primeiro dia e viu Deus que era bom? Ele olhou para você e falou assim, é bom. Você é importante. Deus tem um propósito para a sua vida. O propósito que às vezes você não entende. E é por isso que você precisa confiar nele. Nós vamos cantar nesse momento a música Raridade. E eu queria ver o seu sorriso. Posso ver? Dá um sorriso aí. Um sorriso. Ah, que sorriso bonito. Muito bom. Com alegria no coração. Declarando para Deus. Vamos juntos? Vamos lá. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhece. Fala pra pessoa que tá do seu lado. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Aleluia! Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Amém? Então canta. O ouro eu consigo só admirar, Mas te olhando eu posso a Deus adorar. sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Aleluia! E no momento que você se sentir fraco, Deus ele vai segurar na sua mão e Ele vai te dar força. Porque o compromisso dele contigo não é que você não passasse por provações, mas ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, Ele nunca nos abandona, Ele sempre está do nosso lado. Louve a Deus! Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se
tudo te fizer cair. Amém. Deus seja louvado. Povo do Senhor, boa tarde. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor pela sua vida. Está sendo transmitido para o pessoal que está em casa, é isso? É? Você que está em casa também nos assistindo, louvado seja o nome do Senhor pela sua vida. Como é bom. Os Salmos, né, Davi disse, como é bom nós estarmos unidos. Obrigada, querido. Muito obrigada. Eu falei para Ana, Ana, tem que ficar pertinho porque está muito longe, né? Mas a alegria de nós estarmos na casa do Senhor, que o nosso sentimento nesta tarde, quase noite, possa ser de alegria, né? Porque esse deve ser o nosso sentimento de estarmos na casa do Senhor, reunidos entre irmãos no meio de toda essa loucura que nós estamos vivendo. Mas para mim é o grande privilégio estar com vocês. Tem acho que mais de uns 2 anos, né? Ver essa pandemia, toda essa loucura, né? Então tem mais ou menos uns 2 anos que eu não venho aqui, mas é sempre bom nós estarmos juntos, que o nosso sentimento possa ser de alegria por estarmos na casa do nosso Deus. E mesmo que as coisas estejam de uma forma em que nós não esperamos, mas que o nosso coração possa ser cheio de esperança. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor diz assim, olha, quando vocês verem essas coisas acontecendo, erguei a vossa cabeça, porque o quê? A vossa redenção, ela está próxima. Então que o nosso coração possa ser um coração cheio de esperança e cheio de alegria, e que a nossa certeza possa ser de que Jesus em breve voltará. Bem, o tema dessa noite é escolhido. Quem são os escolhidos? Escolhidos são todos nós somos escolhidos, porque Jesus, Ele morreu na cruz do Calvário por cada um de nós. Nós somos a criação de Deus, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Hoje nós estudamos isso na lição da escola sabatina. Nós somos a menina dos olhos de Deus, e se nós somos a menina dos olhos de Deus, eu sempre gosto de dizer no início dos meus sermões, que nós somos príncipes e princesas do reino celestial. Você já parou para pensar nisso? Que você é uma princesa do reino celestial, de que você é um príncipe do reino celestial. Por isso que nós fomos e somos escolhidos pelo Senhor, porque nós somos a menina dos olhos dele. Mas nessa tarde e noite eu gostaria de relembrar com vocês a história de um grande homem que também foi escolhido por Deus. A história dele nos traz aí grandes ensinamentos. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis capítulo 22. Gênesis capítulo 22, e nós vamos relembrar aí rapidamente a história desse homem. Ontem eu perguntei assim para a Anne, eu falei, Anne, quantos minutos eu tenho? Aí ela acabou comigo, né, com a minha vida. Joyce, você tem 20 minutos. Eu falei, Senhor do céu, ora para acontecer um milagre. Eu vim orando o caminho todo. Mas que Deus possa ser conosco, que a mensagem de Deus possa ser dita. Gênesis capítulo 22. Antes de nós fazermos a leitura, nós vamos orar, pedindo que o Espírito Santo seja conosco nessa noite. E é meu pedido, a minha oração, é que nós possamos sair daqui de uma maneira diferente como nós entramos. Se nós entramos aqui desanimados, tristes, desesperançosos e sem fé, que nós possamos sair animados, cheios de esperança. Porque Jesus, irmãos, eu não tenho dúvidas, o nosso Jesus, Ele em breve voltará. Os sinais já nos dizem, né? E falta pouco. Precisamos estar com o nosso coração cheio de gratidão e fé ao nosso Deus. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, louvado e engrandecido seja o Teu santo nome, porque somente Tu és digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Nós somos gratos porque no meio de tanta loucura em que o mundo tem enfrentado, nós estamos aqui para bendizer
ao grande eu sou, ao Deus Emanuel. Certamente, todos que estão aqui foi trazido pelo Espírito Santo de Deus. E por favor, Senhor, não permita que nós saiamos daqui da maneira como nós entramos, mas que o Teu Santo Espírito possa falar conosco nesta tarde e que nós possamos sair daqui animados, esperançosos e mais perto de Ti. Por favor, Senhor, use os meus lábios, que nesse momento eu possa ser um instrumento Teu e que as palavras ditas, elas não venham de mim, mas que elas venham dos altos céus. Essas bênçãos nós te pedimos e nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Gênesis capítulo 22, a partir do versículo 1, diz o seguinte: passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. É interessante porque nesse primeiro versículo, né, a gente vê aqui agora uma atitude de quem é escolhido por Deus, porque quem é escolhido por Deus conhece o seu Criador. Agora vocês imaginem que Abraão devia estar ali no seu ofício, no seu dia a dia, nas suas atividades, e agora então ele ouve uma voz dizendo: Abraão, e o que Abraão diz? Eis-me aqui. E a minha pergunta era: Abraão sabia quem o chamava? Sim ou não? Sim. Abraão sabia, porque ele conhecia a voz do seu Criador. Abraão conhecia a voz de Deus, então por isso que ele disse: olha, eis-me aqui. E agora no versículo 2, o Senhor então, às vezes Deus faz algumas coisas na nossa vida que a gente não consegue compreender. E a gente questiona com Deus. Mas a gente precisa entender que Deus, Ele é o autor da fé, Ele é o autor da sabedoria. E Abraão sabia disso. E agora no versículo 2, o Senhor faz um pedido inusitado para Abraão. Olha só. E talvez, aos olhos humanos, ousado. Ele diz: então disse Deus, tome seu filho, o seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Agora, queridos, o Senhor, nós conhecemos toda a trajetória de Abraão. Nós sabemos que Abraão queria ter um filho com Sara, sua esposa amada. E agora, então, Abraão finalmente ele consegue realizar o seu sonho, ter o filho da promessa que era Isaque. Porém, ele tinha um outro filho, não tinha? Ismael. Só que agora a palavra do Senhor diz assim: olha, Abraão, toma o seu filho, o seu único filho. Ué, mas ele não tinha Ismael? E por que agora o Senhor classifica Isaque como o único filho? Porque Isaque era o único filho da promessa. Entende? Como é que Deus, Ele é sábio e perfeito? Olha, toma o seu único filho, a quem você ama, e sacrifique-o. Queridos irmãos, eu gostaria que vocês se colocassem, principalmente aqueles que são pais e mães, se colocassem agora no lugar de Abraão. Você imagina, se o Senhor pedisse para que você sacrificasse o seu filho, independente de ser único ou não, qual seria a sua atitude? Agora, Abraão, então, a gente vê que Deus, Ele faz esse pedido para Abraão e fala assim: olha, Abraão, além de sacrificar, você vai levar o seu filho como sacrifício para o lugar que eu lhe indicarei. Ou seja, Abraão não sabia para onde deveria ir com o seu filho, porque o lugar ainda deveria ser indicado. Agora você imagina a confusão mental e espiritual que aquele homem sofreu naquele momento. Mas, queridos, quando a gente começa a ler a história de Abraão, a narrativa de Abraão, eu fico imaginando agora o inferno, né? Eu fico imaginando os demônios ali naquele momento, ao redor, provavelmente pensando: não, Abraão não vai conseguir, Abraão vai falhar nesse momento. E agora eu fico imaginando os céus, queridos, os anjos do Senhor: Abraão, você tem que honrar a Deus, você tem que ser fiel, porque você foi escolhido por Deus, e aquele que é escolhido por Senhor, ele é fiel, independente das provações. E agora, queridos, então, Abraão, ele dá um salto de fé. E agora eu fico imaginando lá os demônios todos desanimados, e acho que não foi dessa vez, mas vamos ficar aqui. O livro Patriarcas e Profetas, Ellen White diz que o tempo todo, Satanás ficou tentando incentivar Abraão a desanimar do ato. Literalmente, ela diz que Satanás ficou falando ao ouvido de Abraão para que ele desanimasse e não tivesse a fé.
em Cristo Jesus. Mas Abraão, nós conhecemos toda a trajetória de Abraão. Para a honra e glória do Senhor, ele venceu. E agora no versículo 3, diz o seguinte: na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. E agora a gente começa a ler a trajetória de um homem vencedor, de um homem que tem a atitude de quem é de fato escolhido. Levou consigo 2 de seus servos, Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No 3º dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Queridos irmãos, agora vocês imaginem, provavelmente pelo contexto bíblico, a gente chega à conclusão de que o Senhor apareceu para Abraão à noite, ou pela madrugada, e Abraão teve menos de um dia para tomar a decisão de obedecer a Deus. E agora pela manhã a gente vê a imagem, e quando eu leio a Bíblia, eu gosto de imaginar as cenas, né? O professor sempre é muito lúdico. Eu gosto de imaginar as cenas. E agora eu fico imaginando Abraão pegando ali tudo que ele precisava para oferecer um sacrifício. Principalmente o cordeiro. O sacrifício que era quem? Isaque. Só que em nenhum momento a gente vê a cena de Abraão consultando Sara. Mas quem era Sara? Era a mãe de Isaque. Mas a prova para aquele momento não era para Sara. A prova para aquele momento era para quem? Era para Abraão. Abraão foi escolhido por Deus naquele momento para viver aquela prova. E nós conhecemos toda a trajetória de Sara. Ellen White fala em Patriarcas e Profetas que talvez se Abraão conversasse com Sara a respeito do que iria acontecer, ela poderia vetar Abraão de fazer o sacrifício, não por maldade, mas por amor ao seu filho. E agora então Abraão pega todas as suas coisas e ele fala algo que talvez aos nossos olhos é um pouco estranho. Lá no versículo 5 ele diz assim a seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Queridos irmãos, o que Abraão estava indo fazer? Ele estava indo adorar? O que é adoração? A gente canta, a gente louva, que é um momento maravilhoso, a gente se alegra na presença do Senhor com os nossos amigos e irmãos. Isso também é adoração. Mas agora Abraão estava num momento de prova. E esta foi a maior prova que Abraão viveu. Ellen White fala em Patriarcas e Profetas que esta foi a maior prova que um homem, abaixo de Jesus, pôde sofrer. De entregar o seu único filho como sacrifício. E ele diz: olha, vocês fiquem aqui, porque nós vamos ali adorar. Sabe o que a gente aprende com isso? Que o escolhido, quem é escolhido por Deus, ele entende que no momento de provação, que o momento de provação é momento de adoração. Sabe por quê? Que o momento de provação é momento de adoração, porque é no momento de provação que nós buscamos mais a Deus. É no momento de provação que você reconhece que é pobre, miserável, pecador e que o Senhor, Ele é o Criador e que Ele sabe de todas as coisas. É no momento de provação em que nós conseguimos ouvir de forma mais nítida a voz do grande eu sou, é ou não é? Não é assim que acontece? É no momento de provação em que você ora mais, em que você se rende mais. E Abraão entendia que momentos de provação é momentos de adoração. E por isso, querido, não se importe com as dificuldades que você tem vivido. A gente não consegue compreender os planos de Deus. Mas uma coisa é certa, a gente precisa tomar posse dessa vitória. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Não temas porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te sustento com a minha destra fiel. Todas as coisas que nós podemos naquele. Entende as promessas do Senhor? Você consegue compreender as promessas do Senhor? E tantos outros versículos que nós poderíamos citar aqui: o Senhor, meu pastor, e nada me faltará. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, porque você é escolhido do Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida, queridos. Abraão sabia e ele entendia que momento de adoração também faz parte ali no momento da aprovação.
E agora então eu fico imaginando Abraão subindo o monte com o seu filho Isaac. Era o sacrifício, irmãos. O seu único filho era o sacrifício. E Isaac não sabia. Isaac quietinho ali junto com seu pai, um menino muito obediente. E agora então no versículo 6, Abraão pegou a lenha para o holocausto e o colocou nos ombros de seu filho Isaac. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. Algumas Bíblias falam cutelo. E caminhando os dois juntos, vamos parar por aqui. Nesse momento, o que Abraão pega para o sacrifício? Vocês repararam bem o que Abraão pegou para levar para o sacrifício? Será que ele arrumou uma mochila, né, cheio de suco, de biscoito? Não sei quantos dias eu vou precisar ficar lá. Não. Abraão, nesse momento, ele só pegou aquilo que era necessário para um momento de sacrifício, para um momento de prova. E sabe o que a gente aprende com isso? No momento de prova, cerque-se apenas daquilo que é necessário. Você consegue compreender aquilo que é necessário no momento de prova? Abra sua Bíblia aí rapidinho em Efésios. O que é necessário no momento de prova? Deixa eu localizar aqui agora o versículo. Abra sua Bíblia em Efésios. E a gente vai pesquisar aqui. Efésios. Efésios capítulo 6. Esse é conhecido por você. Efésios capítulo 6. E agora a gente vai entender aquilo que de fato é importante para o momento de prova. E esse é um dos versículos, irmãos, mais lindos da Bíblia. Efésios capítulo 6. Em Efésios capítulo 6, a gente consegue encontrar aquilo que um escolhido deve estar munido no momento de prova, porque quando o soldado ele vai para uma guerra, ele vai como? Despreparado? Descapacitado? Ele vai com uma mochila enorme, não é isso? Preparado, treinado. E nós, como escolhidos do Senhor, devemos estar preparados para a guerra, irmãos. É guerra. Nós vivemos em guerra espiritual, principalmente agora, nos últimos momentos da história desse mundo. E se nós, como escolhidos do Senhor, não estivermos preparados para a guerra, nós iremos perder. Porque quando a gente encontra a Bíblia, né, algumas histórias, nós encontramos a história de grandes homens que conseguiram vencer, mas a gente consegue encontrar outros que perderam, como Judas, por exemplo. E isso é muito triste. Finalmente, capítulo 6, versículo 10. Fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Vistam todo o quê? A armadura de Deus. No momento de prova, cerque-se apenas daquilo que é necessário. A armadura de Deus. Pois a nossa luta, ela não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Deixa eu falar uma coisa para você. A sua luta não é contra o seu patrão. Você está pensando que a sua luta é contra o seu patrão? A dificuldade que você tem enfrentado lá no seu trabalho? Você está pensando que a sua luta é contra o seu vizinho? É contra o seu amiguinho lá da faculdade, da escola? Não. A sua luta é contra o que mesmo que a palavra de Deus diz? É contra os poderes e autoridades do mal. Entenda que você é o escolhido do Senhor e Satanás sabe disso. E o que ele vai querer fazer? Destruir a sua vida. Ele vai querer nos destruir, irmãos, porque ele sabe que nós somos escolhidos do Senhor. Antes da fundação do mundo. Nós somos príncipes e princesas do reino celestial. E certamente ele vai querer vetar isso. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer, irmãos. Tomem posse disso daqui em nome de Jesus. Eu vou
voltar. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo, irmãos, permanecerem como? Inabaláveis. Louvado seja o nome do Senhor. Podemos ser inabaláveis pela graça e pelo poder de Deus? Aleluia! Podemos. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Irmãos, é que tipo de evangelho? É da ansiedade? É do desespero? Evangelho? É o evangelho da paz. Esse versículo é lindo demais, irmãos. Além disso, use um escudo da fé. Quem foi Abraão? Pai da fé. Entende? Por que Abraão foi o pai da fé? Ele se cercou apenas daquilo que era necessário durante um momento de prova. Com o qual vocês poderão... Irmãos, olha que versículo. Sabe, quando a gente lê a Bíblia, a gente fica impactado. Porque é lindo demais as promessas de Deus para a nossa vida. Olha, além disso, use o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Vem cá, quantas são todas? Todas é quantas mesmo, hein? Todas. E quantas setas do maligno você pode apagar? Escolhido de Deus? Todas, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Usem o capacete da salvação e a esperança do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Abraão, irmãos, ele sabia disso. E por isso que Abraão, ele disse que, quando ele foi lá sacrificar o filho, ele disse que era momento de... É isso aí, momento de adoração. Entenderam? No momento de prova, cerque-se apenas daquilo que é necessário. E a vitória já é garantida em nome de Jesus. Agora então, voltando lá para o capítulo 22, para a gente ir já para a parte final do nosso sermão. Versículo 7, Isaac disse a seu pai: Abraão, meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Agora vocês imaginem o coração de Abraão naquele momento, né? Isaac perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto, irmãos? Ellen White fala em Patriarcas e Profetas que o coração de Abraão naquele momento se encheu de temor. E ela fala que Satanás o tempo todo ali ao ouvido de Abraão para que ele desistisse, mas ela fala que ele escolheu confiar em Deus. E veja a resposta de Abraão para o filho. Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Queridos irmãos, em algum momento Deus dá algum indício de que proveria o cordeiro? Não, em nenhum momento. Mas Abraão era o que mesmo, hein? A partir desse momento se tornou o quê? O pai da fé. O pai da fé. E ele tinha certeza de que Deus proveria o cordeiro. Sabe por quê? Ele sabia de cor Efésios capítulo 6. Ele sabia de cor. Ele sabia que se ele estivesse com a armadura de Deus, ele venceria todos os dardos inflamados de Satanás. E agora então, os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca. Continuemos então. Para sacrificar, quando chegar ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou o seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar o seu filho.
E até o presente momento não apareceu o cordeiro. Mas aí, Abraão não falou que apareceu o cordeiro? Mas e agora? Será que Deus se esqueceu de Abraão? Do seu escolhido? Estou imaginando agora, irmãos, os anjos lá do céu. Imaginem, em grande expectativa, sabe? Porque quando nós escolhidos estamos em prova, é assim. Os anjos ficam lá do céu em tremenda expectativa. Filho, confia em Deus, Deus é com você. E Satanás fica o tempo todo querendo destruir a nossa fé. Mas agora veja no versículo 11, mas o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão. E mais uma vez, o escolhido do Senhor disse o quê? Aleluia. Eis-me aqui. Em momento de prova, diga para o Senhor: eis-me aqui, Senhor. E agora o anjo do Senhor diz: não toque no rapaz. Disse o anjo: não lhe faça nada, agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá. Abraão, ele fala de um cordeiro, mas a palavra do Senhor diz que o Senhor não enviou um cordeiro. Ele enviou um quê? Por quê? Deus é mentiroso? Deus não enviou um cordeiro, mas Deus enviou um carneiro. Eu vou explicar para você o que é o carneiro. O carneiro, ele é um animal mais velho, que vale muito mais do que um cordeiro. E o carneiro, Ellen White diz que representa, sabe o quê? O Jesus sacrificado, morto pelos nossos pecados, um Jesus sofrido, porque viveu neste mundo durante 33 anos para morrer por mim e por você. Eu gostaria que você levasse com você uma frase. Talvez você esqueça tudo o que foi falado aqui, mas lembre-se de algo. O monte do sacrifício, e você é um escolhido do Senhor, você precisa tomar posse dessa vitória. O monte do sacrifício é o mesmo monte da providência. Eu vou repetir para você. O monte do sacrifício é o mesmo monte da providência. As bênçãos de Deus para o escolhido, ela vai além das nossas expectativas, porque as nossas expectativas são vãs. Nós sonhamos muito pouquinho. Quando você sonha um pouquinho, Deus tem algo grandioso para você. Quando o Senhor enviou o carneiro para Abraão, sabe o que Deus quis dizer? Filho meu, aquieta o seu coração, porque as minhas expectativas, os meus sonhos, são maiores do que os seus sonhos. Nessa noite, eu não sei quais são os seus sonhos, eu não sei quais são as suas expectativas para o mundo que está no final da sua história. E os sinais nos deixam muito claros sobre isso. Mas eu gostaria de deixar algumas considerações finais para você. Primeiro, Abraão, ele estava disposto a entregar tudo, porque Isaac era tudo. Isaac era o seu único filho. E é interessante porque o Senhor fala, o seu único filho a quem você ama. Isaac era o amor da vida de Abraão. E ele entregou como sacrifício para Cristo Jesus. Você como escolhido do Senhor, o que você está disposto a entregar para Jesus? Ellen White, ela teve uma visão chamado caminho estreito. E a palavra do Senhor diz que o quê? O caminho que leva à salvação é o caminho largo? Não, é o caminho estreito. Foi uma das primeiras visões de Ellen White. E ela, nessa visão, ela fala o seguinte, que todos estavam ali naquele caminho, quando de repente o caminho começa a ficar muito estreito, as pessoas estavam com as suas malas, com as suas carroças, os seus cavalos. E agora então alguém diz assim, olha, o caminho está muito estreito. E é preciso deixar a nossa carroça para trás.
E as pessoas deixaram. E agora as pessoas continuaram a seguir. E alguém disse assim, olha, está muito estreito, porque ela diz que quanto mais caminhava, mais estreito e mais íngreme ficava o caminho, entende? E alguém disse assim, olha, está muito estreito, precisaremos deixar as nossas malas para trás. E então deixaram as malas para trás. E Ellen White fala que a cada coisa que ficava para trás, as pessoas ficavam também junto com elas, sabe por quê? Porque não estavam acostumadas a negar as coisas por Deus, a abnegar, a sacrificar as coisas por Deus, e naquele momento, clímax, eles não suportaram e ficaram para trás. Eu gostaria que você se identificasse no meio desse caminho estreito. E ela fala que eles continuaram então o caminho. Ela fala que de um lado havia, não é um buraco a palavra, gente, eu sempre esqueço. Abismo, muito obrigada. Havia um abismo enorme. E ela fala que ali saía músicas que desonravam o nome de Deus. As pessoas riam. Mas ela fala que do outro lado havia uma muralha enorme. Irmãos, eu sempre conto essa visão porque eu não me canso de contar, porque é a minha história, a sua história. E ela fala então que ali havia uma muralha enorme. E nesta muralha havia marcas de sangue. E ela fala então que o caminho estava muito difícil, muito íngreme. E cada vez mais estreito. E veja se essa não é a sua e a minha história. Tem vezes que o negócio fica estreito literalmente, né? Difícil. E ela diz então que eles deixaram as malas, as carroças. E alguém disse o seguinte, olha, está difícil. Teremos que deixar para trás os nossos sapatos. Deixaram para trás os sapatos. E junto com os sapatos, um grupo que exclamava, sem os sapatos, a gente não consegue prosseguir. E desistiram no meio do caminho. E ela fala que agora ficou muito difícil e de repente, ao lado ali onde estava aquela muralha grande, desce uma corda. E alguém disse assim, olha, da onde vem essa corda? E uma outra pessoa diz, não importa, nós sabemos que vem do céu. E se vem do céu, nós podemos confiar, porque a minha graça te basta. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Não há o que temer. E eles se agarraram firmemente àquela corda. E agora quase chegando no final do caminho estreito, irmãos. Alguém disse o seguinte, precisaremos deixar as nossas meias para trás. Está muito difícil. As meias são aqueles pequeninos detalhes da nossa carreira cristã que às vezes a gente pensa que não tem nada a ver ou que não tem nada demais. Mas são os detalhes. E Ellen White fala que muitas pessoas perderam o céu por pequeninos detalhes. Finalmente eles chegaram ao final. E ela fala que foi muito difícil. Aí ela diz que o seu esposo, Tiago White, ela fala que às vezes eles estavam já grandes, crescidas, e ele suava porque foi muito difícil chegar até ali. Mas ela fala que ela quando chega lá, ela vê um campo, e o céu, o sol, ele refletia de tal maneira, que era algo que ela nunca tinha visto. Finalmente, ela e um grupo seleto chegaram ao final. Quem é você no caminho estreito? Talvez eu esteja pregando para alguém nesta tarde que abandonou os caminhos do Senhor, ficou para trás junto com as malas, junto com os sapatos. Talvez você está afastado dos caminhos do Senhor. Mas nessa noite, nesse dia, o Senhor chama você novamente para o aprisco dele. O Senhor, irmãos, não suporta perder os seus. Sabe por quê? Porque você é escolhido do Senhor desde a fundação do mundo. Você é menina dos olhos do Senhor. Talvez você não esteja literalmente longe dos caminhos de Deus, mas talvez você esteja desanimado, fraco na fé. E talvez você precisa deixar as malas para trás, sabe? Algumas coisas para trás para avançar no caminho estreito. O convite também é para você nessa noite. É desafiador. Mas eu gosto muito de uma citação de Ellen White, que ela diz o seguinte:
E o meu sono quando eu leio isso, quando nós chegarmos ao céu, sabe o que nós vamos dizer? Nós vamos olhar para trás e diremos: foi tão fácil, irmãos, foi tão fácil. Sabe por que nós diremos isso? Porque quando nós olharmos a Nova Jerusalém, as mansões celestiais, o mar de cristal, o trono de Deus, o próprio Criador do universo, a gente vai dizer: valeu a pena. Valeu a pena os sacrifícios, valeu a pena o caminho estreito, valeu a pena tudo por Jesus. Valeu a pena. Abraão, ele teve um final feliz. Sabe por quê? Depois daquele momento, ele foi chamado pai da fé. E Tiago, capítulo 2, disse que Abraão foi chamado amigo de Deus. Ele teve um final feliz. Porque o escolhido que se entrega, ele tem um final feliz. Você quer ter um final feliz? Se entregue nas mãos de Deus. Sabe qual é o maior sacrifício? Você. Você é o maior sacrifício nas mãos do Senhor. Então, nessa noite, o meu pedido e oração é que nós nos entreguemos ao Senhor, nos entreguemos ao Senhor como o maior sacrifício. Quem é você no caminho estreito? O que você precisa deixar para trás para ser de fato o sacrifício? Final feliz. A banda nesse momento vai tocar esse louvor e entoar esse louvor. Você quer ter um final feliz? Entregue-se nas mãos de Deus. Se você quer que Deus seja o autor da sua história, Abraão permitiu que Deus fosse o autor da história dele. E por isso que ele venceu. Entregue-se nas mãos do Senhor Jesus. Enquanto eles estiverem entoando louvor, coloque-se de pé. E nós iremos fazer uma oração especial por você. Porque Jesus está voltando, irmãos. E precisamos estar preparados. Porque nós, todos nós, fomos escolhidos pelo Senhor. Preste atenção na letra desse louvor. Essa é a nossa história. Essa é a nossa trajetória de vida. Só que ela precisa ter um final feliz. Como entender que Deus não muda se eu perder? Que essa história que eu quis pode ainda ter final feliz. Coloque-se de pé, nós estaremos orando por você. Se você sentir-se tocado pelo Senhor, porque Ele ama você. E se tudo que eu quero me corrompe, amém. E se nada me faz forte, me levante, meu Deus. Entregue a sua história nas mãos do Senhor. Quero entregar. Louvado seja Deus. Amém. As páginas aqui nessa noite para te oferecer um final feliz, mas você precisa se entregar a Ele e Ele vai te dar uma história feliz. Permita que Ele escreva a história da sua vida. Um rabisco sou